Olá, bom dia, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Luciano, da Igreja Vida Cristã. Nós estamos com a nossa programação diária, ministrando a palavra para que os irmãos sejam edificados no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou falando sobre o Salmo 69. Na verdade, nós estamos falando sobre o Salmo 69 por causa do Salmo 35, porque o Salmo 35 é uma introdução aí a alguns salmos imprecatórios, e salmos imprecatórios são os salmos que os salmistas, nos salmos imprecatórios, os salmistas pedem a Deus para que Deus puna os seus inimigos. Se a gente pensa, será que isso é permitido e possível? Sim, a Bíblia mostra vários salmos imprecatórios e o Salmo 69 é um deles. Eu quero estar falando um pouco sobre esses salmos com vocês. Por exemplo, na Bíblia nós temos alguns salmos que são chamados imprecatórios, são salmos onde o salmista pede para que Deus retribua os inimigos diante de todo o mal que fizeram contra o povo de Deus. Então, o Salmo 7 é imprecatório, 12, o Salmo 35, 58, 59, 69, 70, 83, 109, 137, 140 e outros. Eles possuem uma linguagem bem forte. E, por exemplo, se você for ver o Salmo 58, versículo 6, ele diz: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. É o salmista pedindo a Deus isso. Se você for ver aqui o Salmo 137, ele diz assim: filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz é aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, são salmos bem pesados, e a gente fica pensando, por que aconteceu isso, né? Nós vamos explicar um pouco sobre isso. Vamos fazer uma oração, pedindo a ajuda do Senhor. Pai querido, nós te damos graças pelo Espírito Santo, que nos ensina todas as verdades, ensina só o caminho, ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Santificado seja o seu nome, que o fôlego da vida sopre sobre nós nesta hora, mostrando-nos o caminho que devemos andar, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Quero mostrar o Salmo 69 hoje. O Salmo 69 é um salmo imprecatório também, e nós vamos ler o Salmo 69 com a chave do Novo Testamento, né? Como os autores do Novo Testamento usaram o Salmo 69 e entenderam os Salmos 69. Nós temos muita coisa para nos passar nesses salmos. Por exemplo, nós temos 7 versículos que são citados no Salmo 69 como sendo partes imprecatórias, ou seja, orações para que a maldição atinja os inimigos. E o Novo Testamento fala sobre isso, mostrando que essas orações imprecatórias, o lugar de cada uma delas, né? Qual a situação aqui do Salmo 69? O Salmo 69 está falando do rei Davi que está sendo perseguido pelos seus inimigos. O rei Davi é um rei que tinha falhas, mas ele era um homem reto diante de Deus, era um homem que queria a graça de Deus, queria seguir na vontade de Deus, era um homem que amava a glória de Deus, confiava no Senhor, na misericórdia, um homem que pediu no Salmo 69 que o Senhor expiasse os seus pecados e redimisse de seus pecados. Salmo 69, versículo 18 mostra isso. É um homem que reconhecia que Deus se levanta em favor dos humildes, é um homem que reconhecia que estava sofrendo uma perseguição imerecida dos inimigos de Deus, e no meio desses salmos ele lamenta um clamor a Deus, levanta um clamor a Deus, e ele devota 7 versículos para chamar a atenção de Deus, para que Deus puna os seus inimigos. Então, como o Novo Testamento lida com esses Salmos 69? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que o Salmo 69 não existe no Novo Testamento nenhum tipo de constrangimento nos escritores do Novo Testamento para estar falando dos Salmos. Nenhum tipo de crítica, né? Ele não cita o Salmo 69 como algo que deve ser deixado de lado ou que deveríamos rejeitar. Nunca disso, nunca isso. Eles entendiam que o Salmo 69 não era uma vingança pessoal de Davi, mas que o Salmo 69 era realmente um salmo que honrava a Deus e que apontava tanto para Jesus Cristo quanto para a punição dos inimigos por causa da rejeição a Jesus. Então nós temos pelo menos 2 formas importantes do Novo Testamento falando sobre o Salmo 69. Primeiro, as palavras de Davi são citadas pelo apóstolo Paulo, e depois as palavras de Davi são citadas pelo Senhor Jesus Cristo.
Esses salmos vão nos dar uma forma correta de como devemos pensar, devemos nos relacionar com as perseguições que nós sofremos hoje. Então, em primeiro lugar, as palavras de Davi que são faladas pelo apóstolo Paulo, né? Romanos 11, versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo cita o Salmo 69, versículo 22 e 23. Aqui está o que o Salmo diz. Paulo fala isso em Romanos, né? Capítulo 11, versículo 9 a 11. Ele diz assim: torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço e a sua prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Este é o começo da oração de Davi para que Deus derramasse sua indignação sobre os seus inimigos. Isso está no Salmo 69, versículo 24 também. Ele ora para que, como lhe deram veneno por comida, o veneno mate os inimigos, não a Davi. Então foi dado veneno para Davi como comida, mas Davi reverte isso pedindo para que isso aconteça na vida dos seus inimigos. Os inimigos possam estar colhendo aquilo que estavam plantando em Davi. Em outras palavras, essa oração é uma oração pela condenação, pela destruição e pela maldição dos inimigos, como diz o versículo 27 a 28. Acrescenta a iniquidade deles. Estamos em Salmo 69, versículo 27 e 28. Davi pede assim, acrescenta a iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos livros, do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Davi os encomenda para a perdição do inferno. Já pensou como Davi trata os inimigos nesse Salmo 69? É um salmo realmente imprecatório. Observe que não é uma vingança pessoal. Aqui não é uma vingança pessoal, porque Paulo cita o Salmo 69 como sendo o juízo de Deus sobre os judeus que rejeitaram Jesus Cristo. Porque eles rejeitaram Jesus Cristo, foram entorpecidos, foram cegados, né? Houve endurecimento nos judeus, compatriotas do Senhor Jesus Cristo, porque o rejeitaram, em parte a Israel. Eles foram endurecidos, foram entorpecidos, foram cegados pelo próprio Deus, porque eles não criam em Jesus. Então o que Israel buscava, através da justiça das obras, eles não encontraram. Quem encontrou foram os eleitos de Deus em Cristo Jesus, os escolhidos antes da fundação do mundo. Estou citando Romanos 11, versículo 7 em diante. Então, um dos principais ensinamentos de Paulo em Romanos 11, irmãos, é que Deus está sentenciando Israel com este endurecimento, até que a plenitude dos gentios de Deus seja salva. Paulo usa o Salmo 69 para respaldar seus escritos de punição de Deus a Israel, por causa da rejeição, até que o número de gentios se completasse, então Israel teria novamente a porta aberta. Paulo, ele nesse salmo, nesse capítulo 11 de Romanos, ele remonta ao então chamado imprecatório Salmo 69. Então Paulo cita o Salmo 69 e explica sobre isso, e diz que no versículo 9 a 11 de Romanos 11, exatamente o que o Salmo 69 dizia: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então Paulo está desejando isso, dizendo que isso aconteceu com os judeus, aconteceu com os israelitas que rejeitaram o Senhor Jesus. E isso realmente foi o que Davi pediu que acontecesse com todos os seus inimigos que estavam rejeitando. Nós vemos então que Davi é um tipo de Cristo, né? Apontando para Jesus Cristo. Então Paulo está interpretando essas palavras que Davi falou não como uma vingança pessoal de Davi, de forma nenhuma, mas com uma fidedigna expressão de que iria acontecer isso com os adversários do ungido de Deus. Davi era um ungido de Deus. Salmo 69, Davi estava falando agora como sendo um ungido de Deus. Um ungido de Deus que foi rejeitado e reprovado e injuriado. Então, a mesma coisa foi com o Senhor Jesus. Jesus é um ungido de Deus, que foi rejeitado, que foi reprovado e foi injuriado pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos da nação judaica. Mas chega um ponto aqui que Davi fala como ungido de Deus, e então declara essa maldição sobre todos aqueles que o perseguiram. Então, Davi
O apóstolo Paulo cita o Salmo 69 como sendo um salmo sóbrio, como sendo um salmo profético, como uma palavra de julgamento sobre todos aqueles que estariam rejeitando o Senhor Jesus Cristo no futuro. Então não há aqui no Salmo 69 palavras de retaliação emocionais de Davi para com os seus inimigos, nada disso. Existem palavras sérias, irmãos, palavras proféticas que estariam apontando para o futuro, mostrando realmente, irmãos, realmente que aqueles que rejeitaram Davi estariam no futuro rejeitando o filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Os adversários de Cristo, os adversários do Messias de Deus, seriam imersos na escuridão, seriam endurecidos como parte do julgamento de Deus para com a nação judaica. Então, esta é a primeira forma pela qual o Novo Testamento cita o Salmo 69, especificamente como as palavras proféticas, palavras de julgamento, pelo porta-voz inspirado por Deus sobre os adversários ungidos de Deus. Então, Davi está falando profeticamente, apontando para o futuro em que realmente Jesus Cristo seria rejeitado pelos seus, como Davi foi. Segunda maneira pela qual o Novo Testamento cita o Salmo 99 é como as palavras do próprio Jesus. A razão para isso é que Jesus é o filho de Davi. Romanos 1, versículo 3 mostra isso. Mateus 21, 15, Mateus 22, 42. E o que aconteceu com Davi como um rei ungido é preanúncio do rei verdadeiro ungido Jesus Cristo, o Messias Jesus. Então Jesus leu esse Salmo 69 e viu na sua própria missão, na sua vida, esse Salmo sendo profetizado com antecedência. Então Jesus citou muito o Salmo 69. Eu quero citar 4 exemplos que mostram que Jesus citou o Salmo 69. 4 exemplos. Primeiro, em João 2, 13 a 17, quando Jesus vira a mesa dos cambistas e ele disse: não façam a casa do meu pai como casa de salteadores ou casa de venda. Os discípulos, impregnados com aquilo, com a paixão de Jesus pela casa de Deus, os discípulos logo se lembram que no Salmo 69, versículo 17, estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Em outras palavras, os discípulos veem nas palavras e ações de Davi um prenúncio das palavras e ações de Cristo. Então, quando os discípulos veem Jesus virando as mesas dos cambistas e tirando aquele comércio no templo e dizendo: o zelo da tua casa me consome, ou melhor, vocês estão fazendo a casa do meu pai como casa de salteadores, e os discípulos imediatamente pensam no Salmo 69, que fala: o zelo da tua casa me consome. Davi citou isso no Salmo 69, versículo 17, os discípulos se lembram disso, e realmente o Salmo 69 estava apontando para Jesus Cristo. O zelo da casa de Deus consumia o Senhor Jesus Cristo. Segundo exemplo, em João capítulo 15, versículo 24 e 25, Jesus é odiado pelos líderes judeus, assim como Davi foi odiado pelo seu próprio povo. Versículo 8 do Salmo 69 e versículo 4 do Salmo 69. O Salmo 69, versículo 4 diz: aqueles que me odeiam sem causa são mais dos que os cabelos da minha cabeça. Interessante, né? Davi está dizendo que ele era odiado sem causa, eram muitos inimigos contra ele sem causa. E o texto fala em João 15 que Jesus também foi odiado sem causa, sem motivo nenhum. Mataram o Senhor Jesus, odiaram o Senhor Jesus. Então o próprio Senhor Jesus está consciente das experiências de Davi e vê as experiências de Davi como um prenúncio das suas próprias experiências e diz: quando Davi é odiado pelos seus adversários, isso aponta para a experiência de Jesus se cumprindo na sua vida, ele sendo odiado pelos adversários. O terceiro exemplo é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus está na cruz do Calvário, no momento mais importante da história, Jesus Cristo lembra da Escritura, e para que se cumprisse toda a Escritura, Jesus disse que tem sede. Quando Jesus disse que tem sede, eles deram para Jesus Cristo a beber vinagre. O Salmo 69, versículo 21, mostra isso. Jesus bebendo vinagre, porque Davi, na verdade, né, deram vinagre para Davi. Então Jesus disse que tinha sede. E aconteceu isso também no Salmo 69, né? Encheram de vinagre uma esponja e, pondo no ensopro, deram
até a boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, de acordo com o apóstolo João, Jesus morre cumprindo o Salmo 69. Que tributo, né, a esse salmo poderoso. Então, o que aconteceu com Davi, quando ele pede, quando os inimigos lhe dão água, eles dão vinagre, não dão água para Davi, lhe dão vinagre. Assim aconteceu com Jesus Cristo, eles deram vinagre para Jesus. Então nós entendemos aí que as palavras do Senhor Jesus na cruz do Calvário estavam apontando para o Salmo 69. Outra palavra de Jesus na cruz do Calvário são as afrontas, né? Outra palavra não, outra situação de Jesus na cruz do Calvário são as afrontas. Uma ilustração do Salmo 69 como palavras de Jesus. No versículo 9, Davi diz: as afrontas, Salmo 69, 9, as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Em Romanos 15, Paulo está chamando os cristãos para serem pacientes com os fracos e para negarem a si mesmos e receber os outros humildemente. Aconteceu isso com Jesus, né? O Salmo 69, versículo 9 diz: portanto, cada um de nós, na verdade, Romanos 15 fala: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, aí está aqui, ó, Romanos 15, citando o Salmo 69, em Romanos 15, Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito. Isso é Paulo citando o Salmo 69 em Romanos 15. Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Em outras palavras, ele pega as palavras de Davi e vê as palavras de Davi cumpridas em Cristo. Paulo fala sobre isso. E a coisa específica que ele foca é que Cristo, de boa vontade, suportou as afrontas dos homens. Então parece que o Salmo 69 tem duas pontas no Novo Testamento. Duas pontas. Uma ponta é a ponta do julgamento. As imprecações, que não são retaliações pessoais, mas são realmente a retribuição pelos pecados dos homens. Isso é uma ponta do Salmo 69. A outra ponta do Salmo 69 é o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o ungido de Deus. Esse sofrimento é suportado por amor a Deus. Então Jesus passou os sofrimentos e o Salmo 69 mostra isso. O mesmo sofrimento que Davi passou, Jesus passou, claro, na plenitude. Davi é a sombra, Jesus é a realidade de todas as coisas. E o sofrimento é tanto o meio pelo qual os adversários são trazidos ao arrependimento e são salvos, ou o meio pelo qual eles são confirmados em seu endurecimento e condenados. Então, o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário trouxe muitos filhos à obediência e condenou muita gente também, porque aqueles que rejeitaram Jesus Cristo foram condenados por causa da sua rejeição. Então a pergunta é, no final dessa mensagem, como o Salmo 69 pode nos afetar, irmãos? Concluindo essa pergunta, como nós devemos pensar e sentir quando lemos o Salmo 69? Eu quero falar sobre três coisas. Primeira coisa, irmão, quando nós lemos o Salmo 69, que é um salmo imprecatório, primeira coisa é a aprovação do julgamento de Deus. Deus vai julgar todos aqueles que se levantarem contra Jesus. Isso é fato. Hoje nós vemos um espírito anticristo rondando o mundo de uma forma muito violenta. As pessoas odeiam Jesus Cristo hoje. O mundo está se levantando para a chegada do anticristo, mas todos serão punidos. O julgamento de Deus virá sobre todos aqueles que rejeitarem seu filho. Segunda coisa, o Salmo 69 é um pré-anúncio do Messias, de Jesus Cristo. O Salmo 69 estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo. É um pré-anúncio de que Jesus viria, o verdadeiro ungido de Deus. Seu sofrimento seria um sofrimento de salvação. Salvação para os que creem e um sofrimento de condenação. Condenação para os que não creem. Para aqueles que aceitarem o sofrimento de Jesus como uma glória, ele salvará. Mas para aqueles que são endurecidos por isso, eles serão condenados. Então aqueles que não aceitarem o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário serão endurecidos em seus pecados e serão completamente separados da presença de Deus. Terceira coisa que nós vemos no Salmo 69 é o incentivo a perdoar. Como Paulo fala em Romanos, ele cita a importância de nós perdoarmos. A coisa principal, irmãos, para dizermos é que nós não devemos tomar as imprecações do Salmo 69 e nos encorajar e nos incentivar para sair amaldiçoando nossos inimigos. Não, de forma nenhuma. De fato, na mente de Paulo, o Salmo 69 nos leva
exatamente ao contrário disso, ou seja, nos leva a amar os inimigos, a abençoar os inimigos. Paulo cita em Romanos capítulo 15 para nos encorajar a negarmos a nós mesmos, como Jesus fez, ao invés de satisfazer o desejo de vingança. Então Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito no Salmo 69, as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Em outras palavras, suporte, perdoe pessoas. Mas não é porque não há ira, nem punição e nem julgamento no Salmo 69. Nada disso. O Salmo 69 tem ira, tem punição e tem julgamento. É precisamente porque existe ira, é precisamente porque existe punição, é precisamente porque existe vingança no Salmo 69 que nós devemos amar nossos inimigos para que haja arrependimento entre eles. Então, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, citando também antes do Salmo 69, Paulo disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a reação de Paulo após citar o Salmo 69, após dizer que realmente ao Senhor pertence a vingança, após dizer que nós não devemos estar tentando vingar a nós mesmos, mas entender que existem afrontas na nossa vida, existem perseguições na nossa vida, e nós devemos orar por aqueles que estão nos perseguindo em nome de Jesus. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Está em Romanos 12, de 19 a 21. As brasas vivas, irmãos, elas irão purificar se houver arrependimento, mas as brasas vivas irão punir se não houver arrependimento. Quem é que vai decidir isso? É Deus, não somos nós. Agora, nós devemos realmente aprovar o julgamento de Deus, nós devemos entender que os Salmos 69 fala as palavras sobre Jesus, seu sofrimento na cruz, e nós devemos também amar os nossos inimigos. Agora vai chegar um tempo, irmãos, e Deus está nos preparando para isso, que nós vamos precisar aprender a orar essas orações imprecatórias. São orações onde nós vamos ter que pedir para que faça-se justiça de Deus contra os inimigos, contra os perversos. Então, o Salmos 69, ele fala sobre isso, Davi pede isso, e isso vai acontecer também em nossas vidas, tá bom? Mas vamos amar os inimigos, porque a situação dos perversos não é fácil. Eles são condenados para sempre. Nós, irmãos, muitas vezes somos perseguidos e sofremos aqui na terra só. Agora, se coloca na situação dos perversos, eles vão sofrer eternamente. Vamos orar, amém? Vamos amar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Horrível coisa é para aqueles que nos perseguem. Porque Deus ama a sua igreja, irmãos. A igreja de Deus, irmãos, é a menina dos seus olhos. Então todos aqueles que perseguirem a igreja vão se dar muito mal. Então nós precisamos, irmãos, realmente manifestar o amor de Deus por eles. Não vamos sujar nossas mãos. Não vamos ceder à tentação de fazermos justiça com as nossas próprias mãos, mas vamos sempre amar, vamos sempre fazer como aqueles dois escritores que eu citei para você. Deixa eu dizer o nome deles, o Gordon Fee e o Douglas Stuart. Eles diziam que nós precisamos fazer uma distinção entre a prática do amor e sentir o amor. Vamos praticar o amor. Mesmo que a gente não sinta muitas vezes, mas nós estamos amando, estamos praticando. Cristo nos exortou, irmãos, a praticarmos ao amor. Não estarmos sentindo amor apenas, mas praticarmos. Então é lícito, irmãos, em alguns momentos, expressarmos a nossa ira diante de Deus e ainda mesmo assim continuarmos orando, continuarmos intercedendo. Ou mesmo assim continuarmos orando, não, irmãos. Orando realmente vai existir orações de ira, mas mesmo assim, nós vamos continuar amando os nossos inimigos, dando pão para quem pede, para quem está com fome, dando água para quem está com sede dos nossos inimigos, e as brasas vivas vão cair sobre suas cabeças. Brasas vivas de arrependimento ou brasas vivas de condenação. Amém? Deus abençoe vocês, espero que essa explicação tenha sido proveitosa para a sua vida. São salmos imprecatórios, eles existem, e são salmos onde o salmista pede a maldição para com os seus inimigos. Isso é verdade, isso vai acontecer. Amo vocês, tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor, cheio da graça, cheio do favor, cheio da bondade, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te damos graças da sua palavra fiel e verdadeira.
Pedimos que o seu nome seja santificado e que o Senhor nos ensine, Pai, a compreender essas verdades, Pai. Compreender essas verdades nos salmos imprecatórios e sabemos nos posicionar diante dessas verdades. Sabemos nos relacionarmos diante dessas verdades em nome de Jesus. Graças nós te damos, Pai. Graças nós te damos. Obrigado. Amém, queridos? Desejo a vocês um dia maravilhoso. Se vocês puderem se associar conosco no tocante a dar e receber, nós agradecemos. Lá tem o Pix do Ministério. Você pode estar transferindo para abençoar nosso ministério. O Ministério Internacional Vida Cristã é a conta no Banco do Brasil e o Pix é 05699-436-0001, dígito 34. Deve estar ofertando aí, abençoando nosso ministério. Nós agradecemos vocês em nome de Jesus, tá bom? Então, Pix 05699-436-0001, dígito 34. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aí todos os dias, se Deus quiser, até quando Deus quiser, ministrando essa palavra, divulgando esse evangelho para vocês. Tchau, gente!